Muito bem, então dando continuidade aqui ao nosso treinamento, na realidade eu fiz aqui algumas alterações aqui, eu incluí na realidade, né, aqui no campo premissas, coloquei turno, né, manhã, tarde e noite, que é o turno de trabalho dos funcionários, e coloquei aqui também o cargo, né, uma listagem aqui com 3 cargos, você vai poder colocar aí a quantidade que você quiser. E em ambos aqui eu fiz então aquele intervalo dinâmico, tá? E para a gente colocar então na validação de dados lá na parte da nossa aba de cadastro, tá bom? E aqui hoje nós falaremos da aba cadastro, tá? Aqui eu já para adiantar eu já fiz aqui então o cabeçalho aqui da nossa tabela, tá? Do nosso cadastro de funcionários. E aqui vou explicar rapidamente para que você possa entender. Então a primeira coluna é a coluna ID, que vamos colocar aqui então uma numeração automática, para que você possa então ter uma ideia de quantos cadastros já existem aqui no seu banco de dados, tá ok? Lógico, você pode fazer um cálculo aqui pela linha, mas é legal você ter uma visão já dinâmica aí daquilo que você tem no seu banco de dados, tá bom? Aqui você tem a próxima coluna, a matrícula, nome, sexo, nascimento, que é a data de nascimento, a idade, aniversário, que é o mês de aniversário, estado civil, quantidade de filhos, e-mail, CPF, RG, o órgão, né, que expediu aqui o RG, a carteira de trabalho, a CNH, né, telefone. Isso aqui são dados, os principais dados, né? Você pode ter uma quantidade maior de dados, é só você editar e está então inserindo aqui os dados que você trabalha na sua empresa, tá bom? Aí tem aqui telefone, CEP, endereço, município, a data de emissão, data de demissão, anos de empresa, tá? Que nós vamos colocar aqui o tempo de empresa no formato de anos. Aqui o cargo, né, o mês de férias, as horas semanais, que é a carga horária semanal, o turno que o funcionário vai estar trabalhando, o banco. A gente pode colocar também uma lista com todos os bancos aqui, fica legal também, né? Você pode fazer isso tranquilamente. Agência, conta, o salário base e observações, caso necessário, e você pode estar inserindo ali, tá bom? Então, para começar, nós vamos aqui no ID, vamos fazer um ID automático, uma numeração automática aqui com base na matrícula, tá bom? Como assim? Ou seja, se a célula da matrícula for vazia, então aqui também vai ser vazio. Se aqui for diferente de vazio, aqui então vai ser a numeração correspondente, tá bom? Muito bem. Lógico que estamos trabalhando com profissionais, então ninguém vai colocar uma coisa que não faz sentido aqui, né? Lógico, se aqui for preenchido, vai ser preenchido com a matrícula do respectivo funcionário que está sendo cadastrado. Então nós vamos utilizar aqui uma função muito simples, né? Vamos utilizar 2 funções na realidade. A função se, que é uma condicional, e a função lim, que vai nos trazer a linha de uma determinada célula que a gente informar, tá bom? Então, para começar, vamos colocar aqui o igual, né? Se ele já aparece aqui para mim, eu posso clicar aqui 2 vezes ou simplesmente abrir o parêntese. Se essa célula aqui for igual a vazio, ponto e vírgula, vai me retornar vazio. Do contrário, ele vai me retornar a função lim, eu abro parêntese. Qual é a célula que eu quero? Eu quero que ele me retorne o número da linha da célula que eu der para ele. Se o ID que eu estou trabalhando aqui é o primeiro, então eu tenho que colocar aqui a célula A1, né? A1, correto? A1 ou B1, deixa eu colocar em maiúsculo aqui, A1, B1, C1, que seja a primeira célula para que ele me retorne o número daquela célula, o número daquela linha, né? O número da linha daquela célula. Eu fecho a função lim, o parêntese da função lim, vou fechar agora o parêntese da função se, e aí eu teco enter, pronto. Então aqui está vazio, ele está me retornando vazio, correto? Muito bem, se eu colocar aqui matrícula 100, por exemplo, ele vai me retornar o número 1,
Perfeito? Isso aí. Então aqui eu posso formatar aqui, ó, centralizar, né, na vertical e na horizontal. Posso até colocar um negrito aqui também para diferenciar, não é mesmo? Perfeito. Então aqui, ó, a matrícula, né, se não tiver nenhum dado, vai ficar vazia. Perfeito? Então nós já temos aqui então a nossa numeração automática. E o interessante aqui é o seguinte: conforme você vai arrastando a célula, muito bem, vamos lá, selecionar a célula com a fórmula, aqui está a fórmula. Aqui, ó, na alça de preenchimento automático, que é esse quadradinho verde aqui no lado inferior direito, eu posicionando o mouse vira uma cruz negra de, lógico, 4 pontas, né? Então eu clico com o botão direito, aliás, com o botão esquerdo, seguro e arrasto para baixo. Aquele preenchimento, aliás, aquele delineamento verde, ele vai acompanhando as células que eu estou arrastando aqui com a cruz, né? Se eu soltar, toda essa área aqui está preenchida, tá bom? E aí você vai observar o seguinte: a primeira, né, B7 com a linha A1. Se eu descer aqui, ó, B8 com a linha A2, aí vai mostrar o número 2. Ó, B9 com a linha A3, ele vai mostrar o número 3. B10 com a linha A4, vai mostrar o número 4, e assim sucessivamente. Vamos testar então. Aí eu tenho aqui, ó, 100, ó, 101, ó, 102, 103, 104, 105 e assim sucessivamente. Perfeito? Então, à medida que eu vou inserindo dados aqui, ele vai preenchendo a numeração automática aqui ao lado, certo? E aí, à medida que você for, seu banco de dados estiver preenchido, você já sabe exatamente a quantidade de registros de funcionários cadastrados no seu banco de dados que você tem, tá bom? Então vamos apagar aqui, que a gente vai utilizar um outro recurso muito legal, certo? Muito bem, então já tem o ID e já tem aqui a matrícula. Aqui o nome do funcionário, você vai colocar o nome dele, que aqui é o seu banco de dados, né? Eu vou colocar aqui, colocar um nome aqui, né? O sexo, agora sim a gente vai utilizar aquela validação de dados que nós fizemos. Então vamos aqui, ó, validação de dados, guia dados, validação de dados. Vamos selecionar aqui a lista, que a gente já viu isso, e aqui eu vou colocar igual, underline, sexo, perfeito? E aí eu clico em OK, muito bem. Então aqui, ó, masculino. Aí eu vou ajustar a coluna aqui para que fique uma visualização mais agradável, certo? Nascimento vai ser a data de nascimento, perfeito? Então vamos colocar aqui, ó, 02. Opa. Perfeito. E aqui a gente vai formatar como data. Já está formatado como data, né? Mas se não tivesse, vamos clicar aqui embaixo, está como geral. Basta vir aqui, ó, duas formas de formatar como data. Vem aqui, ó, na guia, na página inicial, seleciona aqui, ó, no grupo número, você vai selecionar aqui, ó, data abreviada, perfeito? Aí ele vai estar formatado como data, ó, geral e data, aqui já está como data. Ou você pode vir aqui, ó, seleciona a célula, clica com o botão direito, vem aqui em formatar célula, aqui, ó, na guia número, tá bom? Observe que aqui veio para bordas. Guia número, você seleciona a data e essa primeira opção aqui, ó, tá? Que é uma data abreviada, essa com asterisco. Ela vem a descrição aqui, ó, né? Perfeito? Então, ok. Duas formas aí de você estar, então, formatando como data. Na idade, a idade aqui nós vamos estar utilizando uma fórmulazinha aqui para extrair a idade em anos aqui dessa data, né? Então, qual é a ideia da data? A ideia da data pode ser de duas formas, né? Eu prefiro a forma mais simples, né? Que é o ano atual menos o ano anterior. E aí ele vai me dar, então, uma data aproximada, certo? Porque tem aquela questão do aniversário, né? O mês, etc, etc. Ou eu posso utilizar a data atual menos a data anterior e fazer aí um cálculo para que ele arredonde então essa data. Então vamos fazer a princípio
a data normal, tá bom? Vamos aqui, ó, igual, aí eu vou utilizar aqui a função ano, certo? Tá aqui, ó, ano, qual é o ano, né? O ano de qual data? Da função hoje, ano da função hoje, aí eu fecho a função hoje e fecho o parênteses da função ano, menos ano, né? Tá aqui, ó, o ano de qual número de série, ou seja, de qual data, ano da data de nascimento. Aí eu fecho aqui, perfeito? E aí eu dou um Enter. Opa, ele veio como data. Aí eu venho aqui, ó, vou formatá-lo como número. Pronto, 42 anos. E é a minha idade. Na verdade, eu vou fazer ainda 42 anos, né? Porque a minha data de aniversário, meu mês de aniversário é em novembro. Então ainda não tenho 42, eu tenho 41. Perfeito? Então essa é a questão. Então vamos utilizar aqui, ó, a outra fórmula, né? A outra, uma função. Se você quer algo aproximado, você pode usar isso aqui tranquilamente. Mas se você quiser algo mais preciso, né, você pode utilizar uma outra que é mais complexa. Então vou colocar aqui, ó, é igual, vai ser igual a hoje. Vou até abrir aqui, ó, em parênteses. Vai ser igual a hoje. Ser igual a hoje. Fechou aqui, ó, menos isso aqui. Aí eu vou fechar, porque isso aqui é um cálculo, tá? Quando eu coloco entre parênteses, é que ele está fazendo um cálculo. Então é isso aqui. Se eu der Enter aqui, ó, ele vai me dar a quantidade de dias, a diferença, né, de dias entre hoje e o meu ano de aniversário. Então são 15.241 dias, tá bom? Então como é que eu transformo esses dias em anos? Eu vou ter que dividir isso aqui por 360, tá? Deixa eu ver se é isso mesmo. 365, não, como é? 365,25. 40, exatamente, né? Então aqui, ó, 41,72, certo? 41,72. E aí o que eu vou fazer? Eu posso reduzir aqui, ó, pronto, 41,73. Então você já sabe que ele ainda tem 41 anos, mas está próximo de fazer 42. Perfeito? Então você tem essas duas opções, tá? Que é a mais simples, que é trabalhar com um ano entre as duas datas, ou a mais complexa, que é você fazer então hoje menos a data anterior dividido por 365,25, tá bom? Perfeito. Então você escolhe qual que você quer. Eu vou deixar essa segunda aqui então. Vou até deixar a segunda. Vou deletar essa aqui que a segunda ficou melhor. Então eu vou arrastar aqui para cima. Pronto. Muito bem. Mês de aniversário. Mês de aniversário a gente vai utilizar aqui uma função, uma fórmulazinha aqui, não, uma função, né? A função texto aqui, com base na data de nascimento. Vamos fazer aqui, ó, é igual texto, já aparece aqui a função texto, ela converte um valor em texto, de acordo com o que a gente especificar. Então vou selecionar ela me pede o valor. Qual é o valor? É essa data aqui, aí o ponto e vírgula. Qual é o formato, né? Como eu vou colocar um texto aqui, eu tenho que abrir aspas, então vou abrir aspas, vou colocar o texto. Qual é o texto que eu quero? Eu vou querer aqui o seguinte, é o mês, então vou colocar M, 1, 2, 3, 4 letras M, fecho parênteses, fecho aspas e fecho parênteses, Enter. Pronto, aqui, ó, veio aqui novembro, tá? Então, de acordo, se eu colocar 3 letras M, ele vem abreviado, tá vendo? 9, né? Se eu colocar 2 letras M, ele vem aqui, ó, tá vendo? O numeral correspondente ao mês daqui, tá ok? E por aí vai. Então eu quero as 4 letras M. Porém, como eu tenho um padrão aqui de maiúscula, eu quero que isso aqui fique em maiúsculo. Então eu vou ter que agregar aqui também a função, uma outra função maiúscula, né? Aqui dentro do formato. Então aqui, no formato do texto, eu quero maiúsculo. Já apareceu aqui para mim, ó, maiúscula. Ó, clico 2 vezes, aparece aqui maiúscula. Abriu aqui o parêntese, coloco, abro aspa, coloco o formato que eu quero, que são o formato de mesa, né, as 4 letras M.
e aí eu fecho então as aspas, fecho o parêntese da função maiúscula e fecho o parêntese da função texto. Tem que ficar atento aí, senão pode dar erro aí e você fica perdido. Então preste atenção sempre nas aberturas e fechamentos de parênteses, onde tem aspa e onde não tem. Opa, não veio. Por que não veio? Ah, tá. Então aqui, ó, eu tenho que colocar em maiúsculo, lógico, tá? Então, vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ué, não veio. Isso é importante, então. Ah, tá. Então é justamente o inverso. Olha só, estou fazendo besteira. Então vamos apagar essa função maiúscula, que ela não é aqui dentro, ela é fora. Tá? Posso até deixar esse parênteses, vou apagar para você entender certo. Então tá, então ela é do lado de fora, então eu quero que esse resultado aqui venha em maiúsculo, todo esse resultado, né? Qual é o resultado que eu quero? Eu quero texto da célula E7, meses, né? Eu quero que venha, que os meses da célula E7 ele vem em formato de texto para mim, e eu quero que esse resultado aqui de texto ele venha em maiúsculo, então eu tenho que colocar a função maiúscula fora, né, da função texto, ou seja, colocar a função texto dentro da função maiúscula. Então agora sim vai dar certo, tá bom? Então observe que até eu errei, isso é normal, a pessoa erra, é uma questão de lógica, e aí você vai ajustando a fórmula aí de acordo com a sua necessidade, até encontrar aí a forma correta do resultado chegar até você. Muito bem, estado civil, mais uma vez vamos aqui na guia dados. Eu estou demorando muito, esse vídeo vai acabar ficando longo, mas vamos lá. Aqui é o guia dados, vai ser igual, aqui ó, opa, errei, vai ser igual underline, estado civil. Lembrando que a gente tem que colocar direitinho como a gente colocou lá, né? Então aqui ó, muito bem, ó, aqui ó, casado, certo? O número de filhos, você vai colocar a quantidade, e-mail, você coloca aí o e-mail da pessoa, né? Perfeito. E aqui já formata automaticamente como e-mail, ó, tá vendo? CPF, você coloca aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Pronto. RG, coloca aí qualquer coisa, apenas para ilustrar, tá? Então aqui já sabe que é CPF, e-mail, órgão expedidor Detran, traço RJ, opa, é traço, Flávia, traço, isso. Aqui CTPF, você vai colocar aqui, sei lá como é que é, deve ser assim. CNH também, um monte de números, pronto. Aqui você tem telefone. Vamos chegar um pouquinho para cá para que a gente possa visualizar melhor. Muito bem, CPF, CEP, né? Pronto, vamos ajustando aqui, endereço, blá blá blá, que é o endereço mesmo, que é longo. Nós temos aqui município, né? Vamos lá, Rio de Janeiro, RJ. Data de admissão, perfeito. Aqui você já pode fazer o seguinte, olha, seleciona essas duas células, você já vem aqui na guia inicial, aqui no grupo números e data abreviada, ou você faz aquele processo, certo? E data e seleciona isso aqui, perfeito. Então data de admissão, vou colocar uma data anterior, né? Vamos colocar aqui 2 de janeiro de 2004, perfeito. E aí, ó, vamos colocar a data de hoje, então, certo? Perfeito. Muito bem. Então aqui, ó, anos de empresa, vai ser praticamente o mesmo cálculo que fizemos anteriormente, certo? Igual, abro parêntese, certo? Vai ser, perfeito. Então, ao invés de colocar hoje, vamos colocar a data de demissão, que é atual. E se não for demitido, ficar em branco, então vamos ter que usar a função se para agregar então
as duas condições, tá bom? Então vamos fazer o cálculo da seguinte forma. Então eu tirei esse parênteses aqui. Se, muito bem, se demissão for igual a vazio, ponto e vírgula, agora sim você vai colocar a fórmula, certo? Abro parêntese, aí eu vou fazer, se for igual a vazio, eu vou fazer hoje, perfeito? Fecho o parêntese de hoje, menos essa data aqui, perfeito? Fecho parêntese, dividido por 365,25, perfeito? Para melhorar ainda mais, eu vou colocar um parêntese aqui, ó, da função, e vou fechar essa outra aqui, ó. Pronto, certo? Então, se demissão for igual a vazio, ele ainda está trabalhando, então vai ser a data de hoje menos a data de demissão dividido por 365,25, que vai me dar então a quantidade em anos que ele tem de empresa, certo? Ponto e vírgula, que é uma outra condição, aqui já te dá aqui, ó, o valor falso. O falso é quando não é verdadeiro. O que é verdadeiro é a primeira condição. Qual é a primeira condição? É se demissão for igual a vazio. Se demissão for igual a vazio, vai ser hoje menos a data de admissão dividido por 365. E se não for vazio? Se não for vazio, ele vai ter uma data ali. Então vai ser justamente o seguinte, eu abro parêntese, perfeito? Vou abrir dois parênteses aqui, tá? Você vai entender por quê. Aí vai ser data de demissão menos data de admissão, fecho o primeiro parêntese do primeiro cálculo, dividido por 365,25 e fecho o parêntese do segundo cálculo, que é o resultado do primeiro dividido pelo 365, tá bom? E aí nós vamos agora fechar o parêntese da função se, tá bom? O parêntese da função se. Fechei aqui. Aqui embaixo você pode observar que ele vai te dando as cores dos respectivos parênteses já para te ajudar. Aqui, ó, o primeiro parêntese veio preto, o último parêntese tem que estar na cor preta, tá? Temos aqui, ó, um parêntese vermelho, né? E aqui eu tenho um parêntese vermelho que está fechando esse aqui. Então sempre quando você abre um parêntese você tem que fechar, senão o cálculo dá erro, tá bom? Então vamos teclar Enter, pronto, nosso cálculo está certo. Vamos aqui reduzir aqui a quantidade de zeros, tá bom? Até 2 casas decimais, pronto. Podemos centralizar também para ficar legal. Então aqui nós temos em anos de empresa 14 anos e meio de empresa, né? Então, ou seja, ele foi admitido em 2 de janeiro de 2004, foi demitido agora, tá bom? Foi demitido agora. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, vou colocar uma data para que você possa visualizar melhor. Foi demitido ano passado. Então, ele tinha 13 anos. Se ele continuasse trabalhando, ele estaria com 14 anos, certo? Então, aí está a situação, né? Você tem aí uma condição de cálculo, vou botar aqui 2010. Perfeito. Então você tem uma condição de cálculo, aliás, duas condições de cálculo. Se aqui tiver vazio, que ele ainda não foi demitido, correto? Então você tem o cálculo aí com a data atual e menos a data de demissão, ele vai te dar aqui então esse valor, o valor atual. Se ele tiver demitido, aqui tiver preenchido, ele vai te dar então o cálculo respectivamente aqui da data de demissão e data de admissão. Perfeito? Muito bem. Então aqui em cálculo nós vamos utilizar novamente aqui a validação de dados. Vamos aqui em lista. Aqui vamos colocar, eu acho que assim, cargos, foi assim que eu coloquei. Acho que vamos ver. Não foi cargos. Peraí. Então deixa eu vir aqui para ver. Cargos. 700 ponto valores. Tá certo aqui. Perfeito, tá certo. Então aqui, ó, tem alguma coisa errada aqui. Então vamos consertar. É bom que dá esses erros.
Carlos? Tá aqui. Ah, porque eu não coloquei igual, tá vendo? Olha só, eu tenho que colocar igual a esse nome. Perfeito. Se eu não colocar igual, ele vai trazer a variável que eu colocar aqui. Tá? Se eu colocasse aqui, por exemplo, o nome, por exemplo, é administrador, aí ponto e vírgula, né? Operador, ponto e vírgula, etc. Ele ia me trazer esses valores que eu coloquei aqui, ó. Administrador, operador e etc. Perfeito? Eu posso fazer assim também, sem problema. Mas o que eu quero é uma lista, mas eu quero que ele me retorne, então, aquilo que eu coloquei, o que tiver naquele nome Carlos, que foi o intervalo dinâmico que eu defini lá na minha aba de premissas. Então eu coloco igual, né, underline Carlos. Se eu não colocar o igual, ele vai me trazer esse nome aqui, perfeito? Ah, agora sim, ó, aqui está, perfeito, administrador, né? Ou se eu for lá e mudar, vai aparecer aqui também. Mês de férias. Mês de férias vai ser a mesma coisa que fizemos lá na idade, tá? Igual, maiúscula, já apareceu aqui para mim, maiúscula, dou 2 cliques aqui, eu simplesmente digito e abro parêntese, maiúscula, o que? O texto, né? A função texto, perfeito? Função texto, aí eu tenho aqui, ó, a data de admissão, que é a data que ele entrou, ponto e vírgula, abro aspas e coloco o que eu quero, 1, 2, 3, 4, que é o mês, não coloco a letra M, fecho o texto, função texto, fecho parênteses da função texto e fecho o parênteses da função maiúscula, Enter, pronto, aqui está o janeiro em caixa alta, tá bom? Muito bem. Aqui horas semanais, você pode colocar como horas ou como número, eu prefiro colocar como número, mas se você quiser colocar como horas, você pode formatar isso aqui para horas, tá? Eu prefiro colocar como número. Turno, mais uma validação de dados, perfeito. Nosso tabela está quase pronta. Aqui, ó, finalizando aqui, ó, validação de dados aqui, ó, igual. Ali é o que, meu pai? Eu até esqueci. Turno, muito bem. Então aqui, ó, turno. Será que eu coloquei turno? Vamos ver. Coloquei, perfeito. Muito bem. Banco a gente pode colocar, né? A validação de dados lá, agência, conta. Salário base aqui você vai formatar para moeda. Eu gosto de trabalhar com moeda ou contábil, eu prefiro trabalhar com moeda. Você pode colocar 1, 2, 3, ó, vai ser formatado para moeda, e aqui o campo observação. Então o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, nós vamos rapidamente fazer aqui a questão do banco. Vamos aqui, ó, na guia premissa, vamos usar o nosso cabeçalho, né? O nosso cabeçalho, vocês meio com essa palavra. O nosso menu, aqui o banco, bancos, e aqui eu tenho, né, ó, Itaú, Bradesco, né, e Banco do Brasil. Pronto, apenas para ilustrar, né? Depois você vai colocar na íntegra aí na sua necessidade. O que eu vou fazer aqui agora? Para ser mais rápido, seleciono esses 3 aqui, já estou na formatação que eu quero, vou aqui no pincel, clico uma vez, clico na primeira célula aqui, que é o cabeçalho, então ele vai formatar tudo de acordo com esse aqui que eu selecionei. Então os dois vão ficar idênticos, tá bom? Então, o que eu fiz aqui? Fui para indicadores. Poxa, isso acontece, tá bom? Perfeito. Então vem aqui, ó, não, olha só, eu tô demais hoje, né? Não, nomes, novo. Então nós vamos fazer aqui, ó, um intervalo dinâmico, ó, bancos, certo? E aqui eu vou apagar isso aqui, vou arrastar aqui, ó, pro lado, vou até arrastar para cima aqui, ó, pronto, melhorou. Eu vou utilizar aqui a função desloque novamente, abro aqui, ó, a partir da célula K7, ponto e vírgula, 0 linhas, 0 colunas, e a quantidade de linhas você conte, ponto valores, abro parêntese,
E aí vai ser, eu chego para cá, ó, perfeito. E vai ser a coluna K toda. Então fecho fonte de valores, fecho a função deslock, chego para cá para você conseguir enxergar direitinho, clico em OK, clico em fechar. Perfeito. Agora sim, vou salvar para não perder. Vou aqui na aba cadastro. Eu vou procurar então aqui a parte, aqui a coluna banco. E aqui eu vou então na guia dados, né, validação de dados. Vou aqui em lista, vou colocar igual, underline, bancos. Clico em OK. E pronto, aqui está a lista dos bancos. Pronto, Bradesco. Aqui está. Né? Agência 123. Conta 12345-6. Perfeito. Aqui está então o nosso, vou salvar aqui, ó, perfeito, o nosso banco de dados, né, nossa tabela já pronta aqui do nosso cadastro de funcionário com todos os dados que a gente precisa. Perfeito? Muito bem. Acabou, Flávio? Não, vou te ensinar aqui agora uma coisa fantástica, né? Um pulo do gato. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar tudo aqui, ó, toda a minha tabela, só tem uma linha, tem um cabeçalho e a linha que eu já preenchi. Selecionei esses dois. Perfeito. Olha só. Eu venho aqui, ó, página inicial. Antes eu vou te falar o seguinte. Do jeito que tá, eu coloquei a primeira, né? Aí eu teria que fazer o quê? Eu teria que selecionar tudo, arrastar para baixo, para copiar a fórmula aqui para continuar digitando, né? Isso seria cansativo, a pessoa poderia não esquecer, etc, etc. Então o que eu vou fazer? Ó, seleciono tudo, né, o cabeçalho e a linha preenchida já com as fórmulas, com tudo direitinho. Vou aqui na página inicial, na guia inicial, tá? Aí eu venho aqui, ó, formatar, tá? Tem aqui, ó, na guia estilos, formatar como tabela, e vou escolher aqui o formato de tabela que eu quero, tá? Eu gosto muito desse aqui, ó, que tem um cabeçalho de uma cor, né, que já é a cor azul que a gente já está utilizando. As letras do cabeçalho são brancas e as demais tem uma linha de cada cor, e as letras, conteúdo, né, de cada célula vai estar uma cor escura, uma cor preta e assim vai. Então eu prefiro esse aqui, vou selecionar esse aqui. Ele vai me abrir essa janelinha de mensagem aqui, perguntando, né, formatar como tabela, uma interrogação. Ah não, isso aqui é uma outra coisa. Formatar como tabela. Onde estão os dados da tabela? Você já informou para ele. É isso aqui. Perfeito. Aí aqui, ó, minha tabela tem cabeçalho? Sim, a sua tabela tem cabeçalho. Se você desmarcar isso aqui, ele vai entender que a sua tabela não tem cabeçalho e vai criar um cabeçalho para a sua tabela. Nós já temos um cabeçalho, então marca essa opção. Clico em OK. Pronto. Já está formatado aqui como tabela. Mas Flávio, isso aqui serve para quê? Serve para o seguinte: você digitou tudo aqui nessa linha, perfeito? Digitou tudo aqui nessa linha, aí você vai clicar na tecla Tab, né? Você vai digitando aqui, ó, blá 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 blá. Chegou aqui na última, tecla Tab. Não tem mais nenhum dado aqui. Se você apertar Tab de novo, ele vai para a próxima linha e ele já leva toda a formatação. Tá vendo aqui, ó? Olha aqui a função aqui, ó. Nós não temos função, tínhamos apagado tudo. Ele já trouxe automaticamente, vou até salvar aqui para não perder. Ele já trouxe automaticamente aqui, ó, a função para a linha de baixo. Aqui, ó, aqui eu já trouxe aquela validação de dados, aqui a lista suspensa para baixo, a formatação de data ele já trouxe. Aqui, ó, o cálculo aqui da data, né, ele já trouxe aqui para baixo, tá bom? Ah, mas não tem data nenhuma aqui. Não tem problema, você deu Tab é porque você vai inserir aqui um outro dado, né, um outro funcionário. Aqui ele trouxe a validação de dados, né, aqui, mas o que, deixa eu dar o Tab aqui que é mais fácil. O que mais nós temos aqui que ele pode ter trago? Data, aqui, ó, ele já trouxe o cálculo aqui, ó, já está formatado como data aqui já está formatado como data, aqui ele já trouxe o cálculo
aqui para a data de admissão, o tempo de empresa, né? Aqui ele já trouxe, ó, o cargo, já trouxe aqui a função do mês de férias, né? Já trouxe aqui, ó, a lista a lista suspensa aqui do turno, já trouxe aqui a lista suspensa do banco, certo? Já trouxe aqui a formatação de moeda aqui do salário base, ou seja, ele faz automaticamente aquilo que você teria que fazer manualmente, copiar a linha de cima e colocar embaixo, tá? Mesma forma, se eu teclar novamente aqui, ó, ele coloca embaixo, e aí ele vai colocando com cores diferentes, olha que legal, tá vendo? Ele vai colocando aqui com cores diferentes, e aí você vai ter então uma tabela, ó, com uma visualização melhor, tá vendo? É lógico que não é a ideia ficar colocando esse monte de linha vazia aqui, ó, mas não tem problema. Se tá assim, beleza. Você vai digitando aqui, certo? E aqui você tem essa alça aqui que você pode posicionar aqui o mouse, ela vai virar uma seta de 2 pontos, você pode clicar e arrastar para baixo também, que ela vai fazer esse mesmo processo. Tá vendo aqui, ó? Fez esse mesmo processo, tá? E o legal aqui dessa formatar como tabela, que você observe aqui o título das colunas. Quando você vai rolando para baixo, lógico que você tem que selecionar aqui a tabela, você vai rolando para baixo, os títulos das colunas se tornam o cabeçalho da sua tabela. E aí você sabe exatamente onde você está. Olha só que coisa legal, né? Ó, mudou, viu? Mudou, porque você está vendo o cabeçalho. Quando o cabeçalho fica escondido, ele se torna visível aqui no título das colunas. Tá vendo? Então, nesse vídeo nós ficamos por aqui. Te aguardo no próximo vídeo. Se você já pode estar fazendo aí, preenchendo os dados aí de testes, tá bom? Desse projeto aí, aqui é a mesma coisa, ó. Se eu colocar aqui, ó, 101, ele vai preenchendo aqui, ó, 102, ele vai preenchendo, tá bom? E aí da mesma forma aqui, ó, se eu clicar aqui 2 vezes, ele preenche tudo, tá? Tudo normalmente aqui, ó, aqui o ID, que é a quantidade de linhas que você tem preenchido aqui, e vai ser respectivamente a quantidade de cadastro que você tem aqui no seu banco de dados. Então, se você já quiser, você já pode ir preenchendo, fazendo, treinando, preenchendo, tá bom? Um grande abraço e sucesso. Te aguardo no próximo vídeo aí, tá bom? Um abraço.